Dando início ao trabalho da tarde, vamos falar sobre a questão do acesso a políticas públicas, especialmente agora saúde, educação e assistência social. Então, para compor aqui o nosso dispositivo, eu queria convidar Darcio Guedes, do Fundo Nacional de Saúde. Obrigado, Darcio. Pablo Vanzeler. Pinheiro. Pô, mas tá Vanzeler aqui. É o Vanzeler. Obrigado, Pablo. Coordenador-geral de Gestão de Transferências Voluntárias do Ministério do Desenvolvimento Social. Obrigado, Pablo. E João César da Fonseca Neto, que é o coordenador-geral de apoio às redes de parcerias de educação básica, do MEC. Bom, agora a dinâmica, né? Repetindo um pouco da dinâmica, cada um vai apresentar em 10 minutos, o que cada área tem à disposição de estados e municípios, o que né, eles vão destacar dentro das suas áreas, o que a gente vai construir em conjunto com estados e municípios. Pegar o passador ali, né? Vamos começar com educação. Com o João vai começar. Tem uma apresentação, não, João? Está aqui, por favor. Deixa eu ficar de cá. Bom, gente, boa tarde a todas e a todos. Isso aí, tem um pessoal mais animado aqui na frente, né? Já tomou café. Gente, é uma alegria estar aqui no Rio de Janeiro. É a minha primeira vez na Rede de Parceria, no Fórum Regional. Gostaria de agradecer o convite feito pela organização do Fórum, né, pelo MGI, pelo Edmilson, que é um ex-colega lá do FNDE, parabenizar pelo evento. Bom, falar de educação e o que tem para os estados e municípios em 10 minutos não dá, né? Então, a gente está optando aqui por fazer um panorama das políticas prioritárias de educação básica. Eu trabalho na Secretaria de Educação Básica, né, com a secretária Kátia, na Coordenação Geral de Apoio às Redes de Educação Básica, para quem é da área, mais especificamente com o Plano de Ações Articuladas. Bom, eu começo com um mapa aqui bastante impactante, que na verdade, retrata a prioridade número 1 do Ministério da Educação hoje, que é a melhoria dos índices de alfabetização na idade adequada, né? Esse mapa à esquerda reflete a situação dos alunos ao final do segundo ano do ensino fundamental, em termos de fluência em língua portuguesa e matemática, em 2019, portanto, antes da pandemia, né? Onde está mais vermelho é onde os alunos, menos de 30% dos alunos tiveram desempenho adequado, tá? Então, o vermelho um pouquinho mais claro é onde entre 30% e 39% tiveram o desempenho adequado. Esse salmão é de 40% a 49%. Enfim, e o verde escuro são estados em que mais de 60% dos alunos tiveram um desempenho adequado. Já não era um cenário positivo. E aí, quando a gente vai para 2021, a gente tem um retrocesso gigantesco e a gente está falando da coisa mais básica na educação básica, que é a alfabetização. Então, hoje, a maior parte dos estados brasileiros, menos de 30% dos estudantes têm um desempenho adequado. Então, a prioridade número 1 do Ministério da Educação hoje é o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. A gente fala que é uma meta, mas, na verdade, é um sonho, né? Que 100% das crianças brasileiras estejam devidamente alfabetizadas no ano do ensino fundamental, que é a meta 5 do PNE. Por que isso interessa aos estados e municípios? Esse é um compromisso nacional. Nós abrimos para adesão e 100% dos estados já aderiu, inclusive o estado do Rio de Janeiro, e mais de 90% dos municípios também já aderiram. Tá? O compromisso ele prevê uma série de ações de assistência técnica e financeira aos entes federados, na parte de infraestrutura, apoio para aquisição de material suplementar, um sistema de avaliação formativa, que é aquela avaliação que avalia o professor
a identificar defasagens na aprendizagem ao longo do ano letivo, para que ele possa já intervir, né, nos casos que os alunos não estiverem progredindo, e também formação de professores, que é um eixo bem forte, né? No momento, a gente está com o diagnóstico aberto lá no CIMEC. Então, todos os municípios, estados, são convidados a responder lá. São 22 questões bem simples, para a gente entender como que está a política de alfabetização no estado ou no município. E depois nós vamos abrir aí para adesão aos itens de assistência técnica financeira. Uma outra prioridade do Ministério da Educação em tempo integral. Na segunda-feira, o presidente Lula vai lançar o programa, né, Escola em Tempo Integral, que a gente tem como objetivo alcançar a meta de 25 matrículas no tempo integral, que hoje a gente está bastante distante disso, né? No ensino fundamental está ali entre 12% e 13% de matrículas, e é um programa que visa apoiar os estados e municípios na expansão das matrículas, né? Um mecanismo de fomento em que a gente vai cobrir uma lacuna, que é quando a matrícula é criada até ela entrar no censo escolar para ser computada no Fundeb. Então, a gente vai apoiar os estados e municípios na expansão das matrículas. E, por fim, eu esqueci de olhar o tempo ali, que eu comecei, mas acho que está, né? O programa de escola em tempo integral, então, tem esse objetivo de ampliação das matrículas, né, por meio de um mecanismo de fomento, mas a visão do Ministério da Educação é que não basta ter uma escola em tempo integral, a gente precisa ter uma educação integral. Então, para além do fomento, que é financeiro, nós vamos também prestar assistência técnica financeira para a requalificação das escolas, na infraestrutura física, a parte pedagógica, atividades culturais, esportivas, que a gente sabe que uma escola que o aluno vai ficar o dia todo precisa ser uma escola atrativa e prazerosa, né? Então, iremos trabalhar também com estados e municípios nessa questão. Bom, o Ministério da Educação hoje ele parte de alguns valores assim negociáveis. Um deles é o da equidade, né? Então, todas as nossas políticas têm como foco apoiar aqueles que mais precisam, principalmente nos recortes de desigualdade racial, socioeconômica, né? Não é à toa que nós temos hoje 2 secretárias, mulheres negras, uma na SEB e outra na SECADI, secretária Zara e secretária Kátia, né? Por fim, gente, das 3 prioridades hoje do Ministério da Educação, nós temos a questão da conectividade das escolas. Nós encontramos um cenário no governo federal que a gente tem várias ações e fontes de recursos, objetivo contribuir para a conectividade das escolas, mas a gente percebeu uma desarticulação dessas políticas, desses mecanismos, né? Então, a gente vai lançar agora também, provavelmente ainda no mês de agosto, a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, que é uma estratégia que visa articular ou conectar essas estratégias de conectividade, né? Com foco na universalização da conectividade. E aqui tem uma diferença primordial, que é para fins pedagógicos. Para a gente, não basta a internet chegar na escola. É preciso que essa internet seja hábil para conectar os alunos nas suas atividades pedagógicas. Então, ela traz um parâmetro, por exemplo, de uma velocidade mínima de 1 megabyte por aluno na escola. Aí envolve toda a parte de infraestrutura de conexão, dispositivos, né, como tablets, computadores, notebooks, e o governo federal vai apoiar as redes também nessa visão mais sistêmica da conexão, né? E a gente busca garantir espaço pedagógico dentro das escolas e garantir que todas as escolas públicas tenham aí a melhor tecnologia disponível e velocidade adequada. Essa é uma questão que ficou muito sensível na época da pandemia, por conta da suspensão das atividades presenciais, mas é uma questão que, independente de pandemia, a gente precisa avançar muito, né? Na questão da inserção da tecnologia na educação básica. Bom, em linhas gerais, esse é o panorama das políticas prioritárias do MEC hoje, sem prejuízo daquelas que a gente já tem, né? Como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que teve um reajuste, os programas de transporte, PDDE, e estou aqui também para tirar eventuais dúvidas. Muito obrigado. Obrigado, João. Darcio, seguindo aqui. Tem sim. Deixa eu para lá. Obrigado, querido.
E aí, pessoal, boa tarde. Como a Regina falou, né, assim, almoço em lugar privilegiado com direito a tirar foto perto do gramado, né? Quase no gramado, né, Pojo? Realmente é um privilégio, acho que parabenizar aqui o Edmilson, todo mundo que está envolvido nesse evento. É a segunda vez que eu participo e fiquei sempre muito feliz, né? Assim, você vir ao Rio sempre é um prazer, né? Essa cidade aqui não é à toa que se chama Cidade Maravilhosa. Então, para quem não me conhece, meu nome é Darcio Júnior, estou à frente do Fundo Nacional de Saúde. Hoje eu não estou sozinho aqui, estou acompanhado de um time da pesada aqui lá do fundo, porque eu queria pedir para o Thiago, Billy, Paulão aqui. Vocês já devem conhecer o Paulão, tá se tornando o nome dele Paulão das lives, né? Thiago é na nossa parte de compliance lá, que trabalha com essa parte de prestação de contas, devolução de recurso, tomada de conta especial, e o Billy que faz a parte de assessoramento e parte de comunicação. A ideia, gente, é que a gente possa passar o dia inteiro aqui com vocês, inclusive para tirar algumas dúvidas, né? Muitas pessoas me abordaram, me fizeram contato para tirar dúvidas. Então, os meninos estão aqui também preparados para coisas pontuais, se vocês estiverem até o final do dia. A gente fez uma pequena apresentação, mas a gente quer falar um pouco do Fundo Nacional de Saúde, em especial do que a gente está falando aqui das políticas, né? Mas a primeira coisa é saber quem nós somos, como é que a gente se vê dentro desse processo. Nós somos uma equipe comprometida com a gestão dos recursos federais para a garantia do financiamento do SUS, né? A gente se vê como guardião desses recursos. Guardião é aquele que zela, que guarda, que protege, que defende. E isso tem a ver com todas as políticas públicas, né? A gente, inclusive, entende como agente financeiro do SUS que o dinheiro nada mais é do que uma forma para viabilizar uma política pública. O que interessa, o que é importante é a política pública, é fazer com que o serviço chegue ao cidadão em cada um dos estados, dos municípios, especialmente a gente está falando aqui do Rio de Janeiro, né? Então, como é que a gente está organizado? E aí, falando da lógica de como é que se entende política pública, a gente tem algumas áreas de atuação e como a gente verifica isso. Das, por que você está trazendo isso? Porque eu acho que isso pode ser um modelo que pode ser replicado nos estados e municípios. O que vocês, enquanto gestores, precisam se preocupar? Na questão da execução, no nosso caso, essa ação core, de como é que a gente executa recurso. O recurso precisa chegar a tempo e a hora. Se o recurso chega depois da necessidade, de que adianta? Então é importante a gente ter um olhar sobre isso. A questão da cooperação técnica, que é isso que a gente está fazendo aqui com vocês. A União, o Estado, os municípios, todo mundo junto, agora, no caso, as entidades, as organizações sociais, para poder entender todo esse processo de como é que se conduz política pública, para poder fazer cooperação. Cooperação é troca. Aprendizado, entendimento. Ter os órgãos de controle fazendo essa redoma de proteção nossa é muito importante também. A questão da transparência, isso é uma coisa que é inerente a todo e qualquer agente público. Tudo o que a gente fizer aqui, tudo que nós fizermos, necessariamente precisa ter essa chancela de transparência. Isso é uma coisa que é característica da gestão pública, né? Qualificação técnica, entender que não adianta só a gente transferir recursos, precisa vir com qualidade, né? O que eu achei ótimo do painel é que educação, assistência social e saúde têm essa característica de entender, por ter uma modalidade diferente de transferência, até muitas das vezes do que a convenial, de que isso precisa chegar ao município. Então, a gente precisa, inclusive, discutir isso. Quais são as formas de transferência de recursos para fazer com que a política pública seja efetiva, né? E as partes que envolvem o nosso trabalho de gestão e transferência de recursos. A gente tem algumas ferramentas que a gente sempre defende e acha que é importante trazer isso aqui para vocês. Primeiro, o gestor que não tem ferramenta para trabalhar. Gestor que não tem acesso à informação, gestor que não está capacitado para fazer aquilo que ele está se propondo, ele vai ter dificuldade, gente. É por isso que a rede de parcerias foi criada. Para fazer com que todo mundo pegue o seu melhor, traga aqui e consigamos compartilhar esse entendimento. É por isso que a saúde entrou com muita vontade na rede de parcerias, para entender de que forma a gente pode contribuir e, principalmente, aprender com vocês. Esse é um modelo de sucesso, por isso que a gente está aqui no nosso segundo ano e a gente queria falar rapidamente sobre essas ferramentas. Primeiro, essa ferramenta de gestão que já está aí há algum tempo, possivelmente quem lida com recursos da saúde. E eu queria perguntar aqui, tem alguém, quantas pessoas tem da saúde aqui? Eu já vi um secretário de saúde, temos aí um grupo aí de 20 pessoas da saúde. Então, essa é uma ferramenta que não é uma ferramenta de transferência de recursos. O TransferiGov é a ferramenta de transferência do governo federal, é uma ferramenta estruturante. Aqui é de uma ferramenta de apoio à gestão para facilitar o entendimento do gestor. É aquela coisa do dia a dia ali mesmo, dos problemas, é aquele alerta, né? Aquela coisa de
tocar do lado ali, o que pode, o que não pode, como está acontecendo. Então a gente tem essa ferramenta, sugiro quem não conhece, investissus.br, é uma ferramenta que está aí para ajudar também no processo de gestão, além da transferência de recursos. A saúde fez um acordo de cooperação técnica, acho que há 2 anos, né, Pojo? Que a gente fez, que a gente está fazendo uma migração e a integração de todas as informações da saúde para o Transferigov. Então a gente está avançando cada vez mais. Acabamos de lançar o nosso primeiro filho, que eu acho que tem que ter muito orgulho, que é o Cadastro Único. No caso, a gente está chamando de Cadastro Único de gestores do SUS, mas envolve todo mundo, para entender quem é o secretário, quem é o prefeito, quem é o presidente do conselho, para entender que essa modelagem de transferências da saúde, da educação e da assistência social, né, é que ela tem um jeito diferente e agora está sendo abarcada pelo Transferigov, certamente vai dar muitos frutos. Né? A outra ferramenta que é importante é informação, gente. E aí eu estou mostrando para vocês aqui que é um layer de um nível de detalhe que é da saúde. Mas tudo o que está aqui, por exemplo, está no obras.gov. Todas as transferências de todas as obras estão sendo migradas para a obras.gov. Todas as transferências que foram realizadas já estão lá nos painéis também do Transferigov. O que a gente tem defendido? Independente se estiver na educação, na assistência social, na saúde, no Transferigov, a informação ela é única, porque a informação precisa correr. Né? Então hoje a gente está se conectando, a rede é isso, se conectar. Então, independente do layout, como a gente chama da área de tecnologia, né, o front-end, a informação ela precisa ser única e a gente tem fortalecido esse modelo. Então, tudo que vocês encontrarem aqui, vocês também vão encontrar no Transferigov. É bem verdade que temos um nível de detalhamento maior, porque se imagina o trabalho do Pojo da Regina se fosse colocar toda a filigrama que tem lá na educação, na FNDE, na saúde, não ia ter condição. E a gente está trazendo isso aqui para vocês que vocês possam ter isso também como material de apoio. E especialmente coisas que não só envolvem transferência, como, por exemplo, o saldo nas contas. E aí vem alguns alertas que a gente queria aproveitar, não podia deixar de vir aqui e fazer esses alertas que a gente vai mostrar daqui a pouco. A outra parte importante é, gente, eu preciso ter ferramenta para trabalhar, eu preciso ter informação e eu preciso saber o que eu estou fazendo. O Rio de Janeiro é exemplo nisso. Né? O Edmilson tem todo... está chancelado isso. 2 anos seguidos que ele consegue ter esse tipo de retorno e vocês estão de parabéns com isso. Mas é o quê? É entender cada uma das necessidades dos municípios e a gente precisa replicar isso nos outros estados brasileiros. E a gente tem uma ferramenta que a gente chamou de Saiba Fundo, que é um repositório de tudo que envolve as transferências da saúde. Elas têm muita similaridade em algumas questões que envolvem assistência social, educação, basicamente, mas a gente está fazendo um repositório de conteúdo que daqui a pouco vai ter coisas do Transferigov lá dentro também. Uma vez que o Transferigov também vai lidar com fundo a fundo, já está lidando com algumas questões, alguns fundos, e a gente vai juntar tudo isso. De novo, é importante que a gente integre, que a gente se conecte, é assim que a gente está conseguindo avançar. A rede é isso que a gente está trabalhando. Né? E aí a gente quer fazer esses alertas, né? Que é o alerta de dizer o seguinte, existe a Lei Complementar 197, que ela traz uma característica aí, gente, dinheiro da saúde, recurso da saúde é um recurso caro. Existe a Lei Complementar que diz que os recursos que foram aí anteriores a 2018 precisam ser executados até dezembro de 2023. E aí vocês imaginarem que é o seguinte, que a gente tem recursos que estão há 5 anos nas contas e a gente ainda tem R$1,5 bilhão de reais falando em termos de Brasil. No tamanho da saúde, isso não é muito recurso, representa 0,88% dos recursos que foram transferidos. Mas quem é que está podendo abrir mão de R$1,5 bilhão de reais para a saúde? Não é isso? Então a gente queria chamar a atenção e eu fiz um recorte aqui do Rio de Janeiro, que é muito menor, e aí vocês estão de parabéns mesmo, é até menor do que a média Brasil, 0,63, mas nós temos aí quase 150 milhões que estão distribuídos nesses municípios e que precisam ser executados. E é por conta de quê? Dia 31 de dezembro eu não quero ir lá e aí trazer esse dinheiro de volta, porque esse dinheiro não volta nem para a saúde, não volta nem para o Ministério. E aí aquele que é gestor público também sabe que existe a necessidade do dever de prestar conta e, consequentemente, defender o erário. Então, o que a gente está fazendo o alerta aqui? Entrem lá nesses painéis, verifiquem qual é a vantagem dessa LC 197. Ela diz o seguinte, se você
tem alguma necessidade de ações e serviços de saúde, seja custeio, seja investimento, seja uma outra ação, esse recurso só tem uma limitação, ser utilizado em ações e serviços de saúde. Então, verifiquem lá, Dácio, é porque tem R$10 numa conta, R$100 na outra, R$1.000, mas é isso mesmo, é saldo remanescente. Vocês conseguiram aplicar o recurso, sobrou um saldinho lá, agora a gente precisa pegar isso. Então, é uma coisa que a gente tem pedido a todos os estados, temos 6 meses praticamente para executar isso. Esse recurso era de R$5 bilhões, já caiu para R$1,5 bilhão, e nós queremos chegar ao final desse ano com essa missão cumprida. Por quê? Nós estamos aí discutindo, né, com o governo, novo marco fiscal, discutindo quais são os recursos que estão disponíveis para todas as pastas, e é importante que a gente olhe para frente. Não tem como eu dizer que está faltando dinheiro na saúde se tem recurso que está lá 5 anos na conta, não é isso? Estamos entre gestores, podemos dizer isso de forma muito clara. Então essa é a ideia que a gente está trazendo aqui para vocês. E aí a última coisa, e não menos importante. Gente, nós temos formas de se conectar. Né? Quem faz parte aqui da área temática do Elo Saúde da rede? Tem ninguém aí não, gente? Levanta a mão aí, o pessoal está dormindo? Tem aí, olha que maravilha. Tá aqui, Marli. Não, Marli está ali toda. Marli ali ela... Todas as questões mais complexas, Marli que traz lá, viu, gente? E ela também traz as perguntas e as respostas, viu? Isso é bom. Então, gente, o que a gente está querendo dizer com vocês? Vocês podem usar o QR Code, essa é uma ferramenta que a gente viu que deu muito resultado. Né? As pessoas ficam perguntando, Dácio, como é que você responde 2 horas da manhã, 6 horas da manhã, final de semana? Eu respondo mesmo, gente. Mas é porque a gente começou a entender que esse é um espaço privilegiado mesmo de comunicação. E mostra como é que a gente pode se ajudar. E o que está sendo mais legal de ver tudo isso é que o grupo começou a andar sozinho, né, Marli? Você vê lá que tem pessoas do sul, do norte, que estão respondendo as coisas, e isso tem facilitado muito o nosso trabalho. Então, se você é da área de saúde, se você tem dúvidas em relação à saúde, a gente sugere que vocês façam parte aí do Elo Saúde dentro da rede de parcerias. Né? E não menos importante, os nossos canais de comunicação, que a gente tem um 0800, que funciona de 8 às 20 todos os dias. O portal do Fundo Nacional de Saúde é um portal de serviço. Vale a pena entrar lá, se vocês que são gestores, independente da área de saúde ou não, só para vocês terem uma noção, tudo que foi pago ontem já está lá, no nível de detalhe de saber qual foi a ordem bancária. Então a gente consegue dar esse nível de informação, para que foi, por que foi, qual é o município, quanto foi que recebeu, qual foi banco, agência, qual é a ordem bancária. Né? E aí a gente tem esse meio institucional que facilita aí o nosso contato também. A gente trouxe uma abordagem aqui, muito mais de entender, de falar da gestão, né? Muito porque as políticas elas já são conhecidas do ponto de vista da maioria das pessoas, e o fundo, enquanto agente financeiro, está lá para poder servir a todos os estados, municípios e prestadores de serviço. É isso que a gente queria trazer para vocês aqui hoje. Obrigado. Muitíssimo obrigado. O espírito é exatamente esse, apresentar que ferramentas que estão à disposição dos municípios para poder acessar os recursos para a execução das políticas. Agora vamos para o Pablo Vazeler, do Ministério do Desenvolvimento Social. Tem uma apresentação? Tem. O passador tem? Bom, boa tarde a todos, tudo bem? Queria agradecer ao Ministério da Gestão, a Tâmara, a Regina pelo convite, o governo do Rio de Janeiro também. É muito importante, eu olhando o Dácio, a educação, a rede de parcerias está funcionando realmente, porque eu acho que é o primeiro ano que os 3 grandes fundos estão juntos. E não é a primeira vez que a gente está apresentando, conversando, dialogando com vocês. Então, é muito importante que isso continue. Falar em transferências voluntárias da assistência social, a gente tem que traçar uma evolução. Então, a gente começou lá em 2007, celebrando somente convênios. E a gente executava muito convênio, realmente, era uma demanda muito cara para a população vulnerável. Só que a gente começou a perceber, até para a obra, a gente celebrava o convênio. E a gente começou a perceber que realmente não estava evoluindo. E aí a gente contou com o nosso grande parceiro, lá em 2009, com a Caixa, e aí a gente conseguiu celebrar o nosso
primeiro contrato de prestação de serviço com a Caixa, e a gente conseguiu, com a capilaridade da Caixa, dar vazão às nossas obras. Depois do contrato da Caixa, a gente começou a perceber que os municípios, muitos, estavam tendo dificuldade na execução das obras, mas na elaboração dos projetos. Foi então que o Fundo Nacional de Assistência Social começou a elaborar os projetos arquitetônicos e agora os executivos, já auxiliando e não deixando de forma obrigatória, mas um projeto sugestivo, caso os municípios quisessem adotá-los, né, poderiam utilizá-los. Após, a gente começou a perceber que muitos municípios solicitavam veículos para assistência social. Carro, van, micro-ônibus e agora caminhonete. Foi então que o Ministério do Desenvolvimento Social adotou a ata centralizada de registro de preço. Então, hoje a gente pega o valor do recurso, o valor da emenda ou recurso próprio e a gente doa para o veículo, para o município, Estado ou DF. Isso facilitou e muito. Hoje a gente consegue entregar em qualquer lugar do Brasil, após a celebração do contrato, em até 160 dias. Empenha, celebra o contrato, entrega em qualquer lugar do Brasil. Toda essa evolução ao longo dos anos nos trouxe nesse quadro. Então, lá em 2000... Até vou voltar um pouquinho, que eu entrei no Ministério em 2007. Lá em 2007, a gente celebrava em torno de 100 milhões por ano em emendas parlamentares. Toda essa evolução nos trouxe a 2023, hoje com 2 bilhões e 600 de emendas parlamentares e transferências voluntárias. A gente tem visto excelentes resultados e agora a gente também começou a perceber que somente os convênios, a gente, em função das especificidades da ciência social, a gente não conseguiria dar vazão com celeridade aos recursos. Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Imaginem um abrigo para idosos. A gente celebrando um convênio com arroz, feijão, açúcar, um valor de 1 milhão. Até quando a gente conseguir licitar, celebrar e pagar esse convênio, era muito demorado. Foi então que o Fundo Nacional de Assistência Social criou o SIG-TV, que hoje é o sistema que a gente utiliza para efetuar o repasse de equipamentos e custeio, incremento temporário para municípios e estados DF e para as entidades privadas também. Aqui, isso é o cenário que a gente tem hoje. Inclusive, esse aqui já é um pré-lançamento do nosso novo projeto arquitetônico do CRAS. Então, vocês podem, no QR Code, vocês podem buscar depois, mas a gente tem projeto arquitetônico de CRAS, CREAS, Centro-Dia e as unidades de acolhimento. Isso, tanto o projeto arquitetônico quanto o projeto executivo. As vans, os veículos da Ciência Social, que a gente chama de MOB SUAS, ele é um veículo, se tratando do micro-ônibus, que é adequado a todo o Brasil, porque ele tem aquecimento para o sul, tem ar-condicionado para o Nordeste, ele é acessível, ele entra tanto na zona urbana quanto rural. Realmente foi um belo projeto aqui para o Ministério. E hoje a gente tem disponível para adesão as vans. E já estamos licitando mais uma remessa de micro-ônibus, veículos de passeio e caminhonete, que é um lançamento desse ano. Bom, com relação ao SIG-TV, né, é o sistema então, que a gente utiliza para efetuar o repasse de custeio e equipamento. Ele
também pode, esses valores também podem chegar às entidades privadas sem fins lucrativos, desde que elas estejam cadastradas no CNEAS, que é o Cadastro Nacional das Entidades de Assistência Social. Em se tratando de custeio, em falando de entidades, o Fundo Nacional de Assistência Social repassa o recurso para o Fundo Municipal Estadual do DF e esse fundo celebra um termo de colaboração ou fomento com a instituição. Em se tratando de investimento, o Fundo Nacional passa para o Fundo Municipal Estadual do DF, ele adquire e faz uma cessão de uso do equipamento para a instituição. Aqui um alerta, eu acho que também que o Darcy fez, com relação ao saldo em conta, já saindo um pouquinho das transferências voluntárias. Esse aqui, até eu tirei o CNPJ, esse foi um município que eu peguei agora pela manhã aqui. Imaginemos que um município de pequeno porte receba do Fundo Nacional de Assistência Social cerca de R$6 mil na proteção social básica. E é o caso desse município. Hoje, ele está com saldo de R$907 mil. Então, realmente, é muito importante que todos tenham essa noção de reduzir o saldo em conta, demonstrar para o Ministério a necessidade da execução. Inclusive, recentemente, a gente lançou uma portaria que os municípios estavam solicitando recursos para o Ministério. E grande parte dos municípios solicitaram valores de custeio. Mas lá no Ministério a gente tem feito esse cotejamento e verificando o saldo em conta, se o município está utilizando ou não os recursos. Inclusive, caso vocês queiram verificar o saldo do seu município, basta aqui, pegar aqui no QR Code. Bom. Desculpa, está na frente. Eu voltei nessa página aqui. Esse QR Code, ele vai para um caderno de apoio técnico. Foi um caderno que a gente fez no ano passado, que a gente explica toda a parte de transferências voluntárias, execução dos recursos, com o que pode ser gasto, com o que não pode ser gasto. É um material bem detalhado no apoio à gestão e que vocês podem estar utilizando. E aqui são os nossos contatos. Esse QR Code aqui vai lá para o blog do fundo, que é o canal que... Tira a cara. Foi? Agora foi. O blog do fundo é o canal que a gente utiliza para passar todas as informações atualizadas. Então, todos os comunicados, prazos, avisos, comunicados, a gente lança no blog do fundo. E esse ano também a gente também está inovando aqui, a gente está com o nosso Insta, que a gente está passando algumas informações, que é o fns.mds. Isso aí, gente. Muito obrigado. Estou à disposição para perguntas. Obrigado, Pablo. Obrigado. Senta ali. Vamos ficar ali mais próximo agora. Essa parte agora, a ideia é a gente tirar algumas dúvidas. Tem microfone que quem quiser fazer uma pergunta, é só levantar a mão. Aqui à direita já temos entusiasmadas pessoas aqui perguntando. Tá lá. Pronto, vamos começar. Aqui não porque eles se levantaram primeiro, só porque eu vi primeiro eles mesmos. Puder falar seu nome, de onde que é? Me chamo José Sérgio, estou como secretário de Cultura da cidade de Paraty, aqui no Rio de Janeiro. Primeiro, parabenizar a organização do evento, né, aos nossos colaboradores aí do painel. Mas, diante de algumas falas, primeiro, parabéns pelas propostas, porque ver retomando realmente todas as ações e as políticas necessárias, tanto da área de saúde quanto de educação e assistência social, é super importante. Só que tanto saúde e educação, principalmente educação, trouxe a questão da escola ensino integral, as outras formas de inserção dentro da escola, fugindo um pouco também daquela escola muito tradicional, porque isso já se mostrou que não é funcional. Precisa ter interação de outras partes, assim como a própria cultura, né? Só que aí eu paro para fazer a pergunta. Agora, também no período da pandemia, ficou provado, não diminuindo nenhuma outra pasta, mas ficou provado o quanto foi importante
o trabalho da cultura para a nossa sobrevivência mental, né? No período de isolamento e depois até mesmo para tratamentos de saúde, né? Só que aí, quando a gente vai falar sobre isso, vem os programas novos de forma de inserção da cultura, tanto dentro da saúde quanto da educação, mas nunca se discute a dificuldade que é isso está sendo pensado, é uma pergunta mesmo, está sendo pensado dentro dos limites obrigatórios de aplicação dos recursos de saúde e educação para investimento nessa área da cultura estar dentro trabalhando junto com essas pastas, porque isso é uma trava que todos os municípios têm. Eu não estou falando simplesmente por Paraty. Eu presidi o Fórum dos Secretários do Estado do Rio de Janeiro, secretários de Cultura, e isso era uma demanda de todos os secretários. Nós queríamos atuar dentro da sala de aula, queríamos atuar dentro dos hospitais, e nós tínhamos limitações de recursos na nossa pasta, e a educação não podia utilizar dentro do percentual obrigatório. Se isso foi pensado para esse momento. Boa tarde, José Sérgio, né? Bom, primeiro agradecer pela pergunta, muito pertinente. Acho que a pandemia mostrou a importância da interseccionalidade das políticas, né? De educação, saúde e até de assistência social. A questão da merenda escolar, ou da alimentação escolar, como a gente chama, durante a pandemia foi fundamental. E como você disse, a importância da cultura para a saúde mental, que hoje é um dos grandes desafios da educação. No programa de escola em tempo integral, existe hoje uma grande flexibilidade, uma maior flexibilidade nas transferências para os entes gastarem os recursos, né? Dentro das despesas lá de MDE. Ele só não pode gastar com o pessoal. É diferente, por exemplo, das transferências que a gente faz por meio do plano de ações articuladas, que é similar ao convênio, que a gente tem um objeto e o dinheiro vai para aquilo. Dentro da escola em tempo integral, ele vai ter uma maior flexibilidade para aplicar esses recursos, né? Entendendo a complexidade que é você criar vagas em escolas de tempo integral. Então, tudo aquilo que estiver dentro das despesas de MDE poderá ser utilizado. A gente sabe que a gente tem limitações que são legais, a gente está trabalhando com isso. Hoje, o Ministério da Cultura, o Ministério de Direitos Humanos, Igualdade Racial e o Ministério da Educação estão trabalhando muito juntos em busca de soluções para a gente trabalhar a questão da equidade, que hoje é uma prioridade do governo também. Boa tarde, meu nome é Thelma, eu sou diretora fundadora do Movimento de Mulheres de Vitória Régia, Zona Oeste, Campo Grande. Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação às vans. Eu tenho Quinéias, né? Sou conselheira municipal, e eu gostaria de saber se a solicitação dessas vans ela precisa passar pelo Conselho Municipal de Assistência Social ou se a gente pode solicitar elas diretamente. Obrigado, Thelma, pela pergunta. Sim, passa pelo Conselho. Tá? Como é uma doação, a gente faz um processo administrativo dentro do SEI, né, do governo federal, né? A gente repassa para o ente federado, ele vai fazer um resumo da utilização junto com vocês, a finalidade, o serviço tipificado que vocês ofertam, o conselho aprova e a gente faz o repasse da van e depois eles fazem uma sessão de uso para vocês. Tudo bem. Obrigada. Então, lá. Vou fazendo assim, depois... Boa tarde a todos. Me chamo Sandra, do município de Nilópolis, sou superintendente do Fundo de Saúde. Pergunta para o DAS, claro. Esses saldos remanescentes que vai ser transpostos, anteriormente foi solicitado que eles fossem passados para a conta do bloco, né? E agora na lei diz que a gente tem que ir à conta específica que estavam os recursos. Como é que a gente faz agora com esses saldos que tinham sido transferidos para a conta de bloco de custeio, de bloco de investimento? Então, vamos lá, gente. Só para a gente entender o processo histórico. Nós tínhamos várias contas e cada uma das contas era para uma ação definida. Quando foi no final de 2017, foi publicada a portaria 3992, que unificou esses blocos e criou duas contas apenas. Uma conta de manutenção das unidades e uma conta para a estruturação dos municípios. A partir daí, nós tivemos as contas que ficaram com saldos anteriores, né? Em algum momento, e aí houve um TAC com o Ministério Público Federal estabelecendo algumas questões em cima do decreto 7507.
Um deles era que a gente precisava que o recurso fosse para o beneficiário final e isso não possibilitaria a transferência entre as contas. Até que isso fosse adequado, alguns municípios de fato fizeram essa transferência, mas de fato não era uma questão que tinha respaldo normativo. O que a gente tem hoje é uma infinidade de contas, só para vocês terem uma noção, a gente está falando algo em torno de 40 mil contas, onde tem lá R$100, R$1.000, R$10, né, vocês podem ver lá. E esses saldinhos é que eles precisam ser utilizados. Por que a dificuldade disso? A gente fala assim, gente tem 5 anos de dinheiro na conta, porque de fato é uma operação complexa. Você precisa, na composição da sua despesa, pegar cada um desses saldos e compor essa despesa para poder realizar o pagamento. É por isso que não é uma ação tão simples de ser feita. Então, a nossa orientação de fato, não tem como fazer transferência de contas para essa finalidade. No caso, precisa atribuir essa despesa, aí esse recurso precisa tirar os R$10, os R$100, os R$1.000 para compor essa questão. A gente está indo super bem, como vocês puderam ver, a gente começou no início do ano com 5 bilhões, estamos com 1,5 bilhão. Tenho certeza de que no final do ano a gente vai ter alguma coisa muito residual. Espero eu que a gente não tenha nada lá para poder transferir. O que a gente precisa chamar atenção? São algumas coisas que a gente precisa ter como base, e aí amplio até essa questão. Nós temos a Emenda Constitucional 126, que prorrogou o recurso do Covid. E aí a primeira coisa, recurso do Covid só pode ser utilizado para o Covid ou os efeitos do Covid. Não mudou isso. Só que tem que ser utilizados até 31 de dezembro. Isso é uma coisa. A outra coisa é a Lei Complementar 197, que diz, se você tem recursos anteriores a 2018 nas contas, você precisa utilizar esse saldo e aí pode transpor, pode transferir de uma ação para outra, de investimento para custeio, desde que sejam recursos com ações e serviços de saúde. Ok? Boa tarde. Sou Jaime, da Secretaria de Assistência Social aqui da Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu vou fazer uma pergunta ao Pablo, parceiro. Nos últimos 10 anos a gente tem discutido bastante, mas só uma perguntinha antes ao Fundo de Educação. Sobre a questão de recursos antigos, e especificamente se tem alguma informação sobre o Projovem Urbano. Né? Recentemente a gente teve informação de uma representação parlamentar lá em Brasília, né? Uma deputada em Brasília, de que sairia uma portaria para a utilização de recursos de convênios que não existem mais. Né? E esse recurso, especificamente, estou falando, ainda era da época convenial. Não foi nem o Projovem Urbano, que depois passou a ser transferência via fundo, não. E no Rio de Janeiro a gente tem alguns milhões de reais em conta e estava dependendo de uma portaria nesse sentido. Aí, como eu estou no microfone só para não passar, Pablo, é o seguinte, a gente conversou até um pouquinho antes aqui do início do debate, e sobre a questão das emendas de incremento, do SIG-TV, eu até manifestei para você uma certa preocupação que tenho. E quando a gente fala de saldos, tem algo que me preocupa bastante, quando a gente junta recurso, né, e ali naquela apresentação, por exemplo, eu fiquei até olhando para ver se era a cidade do Rio de Janeiro, mas não é, mas contabiliza o SIG-TV também no mesmo bolo das transferências obrigatórias dos blocos. Isso tem um certo perigo. Primeiro que a gente tem saldo, é fato. O governo federal consegue enxergar o saldo, mas ele não consegue enxergar, por exemplo, os restos a pagar que estão prendendo aquele saldo, o que está empenhado que ainda não saiu. Então, quando vê o saldo, ele já é um saldo, não vou dizer mentiroso, mas ele tem aí, eu acho que tem uns cuidados que têm que ser feitos. Mas quando entra o saldo das emendas de incremento dentro da questão do SIG-TV, fica mais complexo ainda. Então, assim, eu acho que deveria ter algum tipo de discussão da gente pensar em não considerar as duas de uma única forma, até porque elas têm rotinas diferenciadas para sua execução. Então, eu queria ver se você podia tratar um pouquinho dessa questão. E, por fim, eu acho que a gente precisa abrir uma discussão bem franca sobre a questão das emendas de incremento e das transferências via SIG-TV. Bom, boa tarde.
É Jaime seu nome? Jaime, eu estou na Secretaria de Educação Básica, né? Essa política do Projovem Urbano era da Secadi. Infelizmente, eu não tenho essa informação para te passar no momento, eu posso verificar. Se eu entendi, seria uma proposta de portaria para permitir a utilização de recursos de convênios que já expiraram, né? O que a gente teve recentemente foi a portaria conjunta MGI, Ministério da Educação e CGU para autorizar a retomada de obras paralisadas e inacabadas, né? Lá do FNDE. Agora, especificamente do Projovem, de outros convênios, outras ações, eu realmente não tenho informação, eu posso verificar. Bom, o Jaime é um grande parceiro, já conheço há muitos anos realmente, eu acho que desde 2010, por aí, né? Que a gente executa aqui junto com o município do Rio de Janeiro. Esse alerta que eu trouxe aqui era mais o recurso regular, né? Fora o SIG-TV. Então a gente vê aqui muitos municípios com saldo elevadíssimo, né? Que é o caso que a gente apresentou aqui. Então imaginemos um município que recebe... porque quando a gente fala 6 mil reais por mês, o que ele faz com 6 mil reais? Ele paga o aluguel do CRAS, ele paga a luz, ele paga a água, ele paga a internet, ele pode pagar o profissional, a equipe de referência. Oxe, para tudo que a gente falou agora, 6 mil reais é pouco. É pouco. E aí quando a gente olha um saldo de 900 mil reais do recurso que é repassado regularmente, algo está errado. Então, esse foi o ponto de atenção aqui. Com relação ao SIG-TV, hoje a portaria, principalmente se tratando de entidades privadas sem fins lucrativos, ela prevê que em até 90 dias tem que ser repassado o valor para as instituições. Mas, hoje eu vim para o Rio de Janeiro, mas hoje a gente estava numa discussão lá no fundo de rediscussão dessa portaria e possivelmente esse prazo de repasse para instituições ele vai sair fora, né? Eu acho que vai dar um pouco mais de gás para celebrar. Se tratando do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, sem pedir, ele recebe muito recurso, principalmente para as entidades privadas sem fins lucrativos. E, no caso peculiar do Rio, é a mesma equipe para execução do recurso regular e tanto para execução com as entidades. Imagina celebrar 100 termos de colaborações com 5, 10 pessoas. Eu reconheço que é complicado e a gente vai repensar isso. Vamos mais uma, duas. Tem mais alguém? Boa tarde. É para o rapaz da educação. Meu nome é Rosário, eu sou da Transpetro, na área da gerência e tecnologia. Eu participei do Brasil Alfabetizado e vi lá que a gente, da empresa, lá a gente tem aquele programa de voluntário. Essa consulta que vocês estão em aberto, tem espaço lá para a gente dar essa sugestão de ter funcionários de empresa pública aproveitando esse programa que a gente tem lá de voluntário e participar disso? Rosário, né? Boa tarde, obrigado pela pergunta. O que a gente tem agora em aberto é um diagnóstico que os secretários municipais e estaduais precisam responder sobre se ele tem alguma política dentro da sua rede voltada para a alfabetização. A maioria dos municípios não tem, e 15 estados já têm políticas de alfabetização em nível de território estadual. Esse novo programa, diferente do Brasil Alfabetizado e outras políticas anteriores, trabalha muito na questão da autonomia federativa e do regime de colaboração. Então, a gente vai estar induzindo os estados a se corresponsabilizarem pela alfabetização e, por meio deles, a gente vai apoiar técnica e financeiramente os municípios. Os municípios terão autonomia para o desenvolvimento das suas políticas de alfabetização. Tá? Então, vocês são aqui do Rio também, né? Nacional Transpetro. Podem trabalhar assim dentro de cada município, de cada estado, parcerias, por exemplo, para a formação de professores, de profissionais de educação, no âmbito do compromisso. Isso quem vai trabalhar é cada município e cada estado que vai definir aí suas estratégias. O governo federal vai se responsabilizar pelo apoio técnico e financeiro. Amigo da escola, se eu não me engano, porque eu não tenho essa memória, eu acho que era federal, né?
federal. Boa tarde a todos. João Miguel, secretário de Educação do município de Itatiaia. Pergunta vai para o João César. Meu amigo, é o seguinte, o senhor falou do programa em tempo integral, né? O governo federal tem uma meta até 2026, investir uma boa quantia, mas talvez não o suficiente para a gente conseguir atingir a meta do Plano Nacional de Educação, né? Minha dúvida o senhor disse que viria o recurso via Programa de Ações Articuladas, via PAR. Normalmente há uma delonga, há uma demora, uma dificuldade para a gente ter a liberação imediata desse recurso, fica muito em análise. Como é que seria a liberação desses recursos? E segundo, por exemplo, nós em Itatiaia conseguimos inaugurar 3 escolas em tempo integral, né? O município começou neste ano com 3 escolas. Os municípios receberiam, a partir da liberação do recurso, para novas escolas, ou os municípios que já criaram escolas receberiam também para as escolas já uma vez criadas? Obrigado. Obrigado, secretário. Acho que é importante a pergunta. E para fazer uma correção, não lembro de ter falado que era via PAR, ou no caso do tempo integral, tá? O mecanismo do fomento ele não é via PAR. Vai ser um recurso de fundo a fundo, por meio do CIMEC também. Vai ter agora evento de lançamento na segunda-feira, e em seguida a gente abre o sistema. Quando o senhor abrir lá o sistema, vai ter a página do município e uma sugestão de meta, com base no que vocês já têm de matrículas. E aí o município ele vai pactuar uma meta com o governo federal. E o próprio sistema vai mostrar, e é com base no VAAT, o valor calculado, mas tem um fator também de equidade. A gente vai priorizar os municípios mais vulneráveis, né? Quanto que vocês receberiam para aquelas matrículas que vocês estão se comprometendo a abrir, né? Em tempo integral. Vão receber uma primeira parcela, já 50% desse valor, na pactuação das matrículas, e depois vocês vão informar no CIMEC a confirmação dessas matrículas. E aí vocês recebem os 50% restantes. Depois que esse alunado entra no censo, aí ele entra no fluxo normal do Fundeb. Tá certo? Então, assim, não é via PAR. Se fosse PAR, a gente teria que cumprir uma série de itens, né? Vocês teriam que prestar conta depois. Não é isso, é um recurso que está mais na linha daquele recurso do EI Manutenção, Educação Infantil Manutenção. Tá? Eu não sei se eu respondi, se ficou alguma dúvida. Boa tarde, meu nome é Lúcia, eu sou diretora administrativa do Instituto Ensinando a Sorrir, uma organização social civil, e o senhor escreveu ali que vocês concedem recurso para a saúde através de emenda parlamentar. Não é isso? Não. Da assistência social. É ele mesmo. Então, a minha organização social civil, ela faz tratamento dentário com diferencial. Ela coloca aparelho ortodôntico. Então, ela faz uma coisa que o governo não faz, certo? Então, para que eu consiga uma emenda parlamentar, eu tenho que ter uma certificação, que é o SEBAS. E eles entendem que o tratamento odontológico, com colocação de aparelho ortodôntico, é estética. E eu sou uma organização social civil, sem fins lucrativos, já me cadastrei, e eu até hoje a instituição foi criada em 2009, e até hoje eu não consegui recurso através do governo. E considerando que a instituição, desde 2009, a gente já fez mais de 8.000 atendimentos. Eu sou cadastrada no Conselho da Criança e do Adolescente, tenho título de utilidade pública e uma certificação da ONU. E não consigo, aqui no Brasil, através da emenda parlamentar, por conta do SEBAS. Bom, na assistência social, para que a entidade possa receber recursos, ela tem que executar um serviço nacionalmente tipificado. A gente tem a NOB SUAS, exatamente. E aí, quando a entidade solicita o CNEAS, que é o Cadastro Nacional das Entidades de Assistência Social,
vai uma equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social, verifica se de fato ela executa aquele serviço nacionalmente tipificado e ela fica apta a receber os recursos. Como a finalidade da sua instituição não é vinculada à assistência social, eu não saberia dizer como seria a saúde daí realmente. Essa confusão, né? A gente sempre tá junto, viu, gente? Sempre um joga pro outro. Então, querida, assim, de fato a gente tem existe o programa Brasil Sorridente, né, que está sendo retomado agora com bastante força. Inclusive o pessoal da Secretaria-Geral da Presidência da República está participando do evento porque está tendo uma discussão sobre essa questão do SEBAS, que envolve não só a educação, a saúde como a assistência social, sobre essas questões quais são as instituições que de fato podem ter SEBAS, né? O que diz a lei? Ela falou assim, de que para receber recursos, entidades privadas sem fins lucrativos, para receber recursos públicos, precisa ser, no caso da saúde, de assistência direta ao público de forma gratuita e ter certificação, né, de estabelecimento de assistência do SEBAS. Então, o que a gente tem observado? Que primeiro tem esse condicionante legal e precisa ser observado. Acho que vai abrir agora um espaço para discutir isso. De fato, como é que essas instituições que fazem um trabalho como o da senhora, que é pertinente, né, não acho que só é uma questão de estética, acho que é uma questão de fato necessária, vai passar a fazer parte do programa Brasil Sorridente. Hoje a gente não tem essa informação porque houve uma paralisação desse projeto, né, na gestão anterior e agora, com a retomada do Brasil Sorridente, imagino que abra a oportunidade para isso. O que a gente está fazendo? Está trazendo as equipes de volta, está fortalecendo as equipes de saúde bucal. Agora, o que é super importante, no caso do SUS, necessariamente a sua instituição precisa estar vinculado ou contratualizado a um município, a um estado. Quando o SUS foi criado, foi exatamente isso. A relação é com estados, municípios e de forma complementar com entidades privadas sem fins lucrativos. Então é importante a gente fazer essa discussão, acho que precisa ser feita mesmo, e aí o momento é agora, onde a gente está repactuando para onde que está indo o Brasil Sorridente, quais são as estratégias. Me comprometo em levar essa discussão para a Secretaria de Atenção Primária em Saúde. O fundo, na verdade, é o agente financeiro, ele não tem esse poder de decisão. Tem muita gente que acha assim, Dácio, quero um posto de saúde no meu município. O fundo, de fato, não tem essa outorga de dizer isso. As secretarias onde são definidas as políticas no Ministério é que elas definem cada uma dessas coisas e o fundo, enquanto agente financeiro, viabiliza toda essa questão de transferência de recursos. Mas vou levar, certamente, essa questão à discussão lá da Secretaria de Atenção Primária. Pois não. Bom, pessoal, então com essa última pergunta a gente encerra esse painel. Queria agradecer ao Dácio, ao Pablo, ao João. Excelente, não só excelente apresentação, mas acho que o esclarecimento das perguntas que foram feitas, e como eles mesmos já disseram, fico à disposição aqui para quem quiser ainda retirar alguma dúvida, só conversar com eles aí durante o resto do evento. Pessoal, brigadíssimo. Vamos para o nosso próximo painel.